pessoal, estamos compartilhando mais um vídeo da CSA com vocês. Nosso tema de hoje é planejando suas finanças em tempos da pandemia Covid, utilizando o simulador do fluxo de caixa do ERP Radar Empresarial. Gostaria de pedir a vocês que assinem nosso canal, assinem as notificações para não perder nenhum vídeo que iremos postar, certo? Não esqueçam de clicar no like, dá um joinha para a gente lá, para continuar nos incentivando a postar esses vídeos para vocês. Bom, sou Emerson Viegas, sou do time da solução do ERP Radar Empresarial da CSA e também coordenador da equipe técnica. Hoje eu venho contribuir um pouco com vocês sobre esse assunto. Vamos iniciar explicando um pouco sobre o processo financeiro, com foco no fluxo de caixa. E depois vamos partir para a prática no sistema Radar Empresarial da WK Sistemas, empresa da qual a CSA é canal de representação há 27 anos aqui no Maranhão. Então, pessoal, vamos lá no que interessa, certo? O que a gente programou para esse treinamento de hoje? Então, a gente vai falar um pouco sobre a rotina diária de um analista financeiro, certo? Qual é a rotina dele? Qual é o dia a dia dele? O que é importante ele estar fazendo antes de analisar o fluxo de caixa, certo? E depois nós vamos partir para a prática, para a gente conhecer mais o simulador do fluxo de caixa do Radar Empresarial, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir o radar aqui. Então, estou aqui no módulo financeiro, certo? Aqui no módulo financeiro, a gente tem condições de fazer consultas, né? De relatórios, de movimentação. Então, o analista financeiro, ele tem que, ao chegar na empresa diariamente, ele tem que ver o que ele tem para pagar, o que ele tem para receber, o que ele tem de disponibilidade hoje, certo? Para que ele possa se programar, fazer um fluxo de pagamento e de recebimento, de forma a se preocupar com a saúde financeira da empresa, ok? Então, para a gente ir direto ao ponto mesmo, qual é o passo a passo que eu coloquei aqui para vocês? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer: chegou na empresa, acessou o sistema dele, ele vai acessar o módulo de conciliação, ou isso, falando do radar, o módulo de conciliação, o processo de conciliação, ok? No qual ele vai acessar a tela de extratos bancários. Nessa tela, ele vai acessar o banco que ele pretende conciliar, né? E vai fazer a importação do extrato bancário com a extensão OFC ou FX, que é a extensão padrão da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos. A partir do momento que ele importar o extrato, ele vai se apresentar aqui na tela, certo? E aqui ele vai ter as informações do que foi conciliado automaticamente e o que não foi. Então a gente percebe nesse exemplo do dia 12, que é hoje, né, que é hoje que eu estou registrando aqui, a gente percebe que existem 3 títulos aqui que foram conciliados automaticamente. 2 saídas, 2 pagamentos e um recebimento, que tem um sinalzinho de mais aqui. Porém, existem 2 títulos aqui que não foram conciliados, ok? Então a gente precisa saber por que eles não foram conciliados, certo? Então, o que o analista financeiro, né, o assistente financeiro, ele precisa fazer? Ele precisa ir lá na tela de movimentação, conciliação, tesouraria, bancos, certo? Aqui ele vai botar o banco que ele pretende conciliar e a data do dia de hoje, né, o nosso exemplo é o dia 12 de maio. A partir do momento que ele clica no OK aqui em cima ele vai aparecer o resumo do que está no extrato bancário, do que ele importou de registro no extrato bancário e do que foi registrado na tesouraria, no radar empresarial, ok? Então, o que acontece? Nessa tela aqui, o sistema trouxe pendências de uma conciliação. Por quê? Por algum motivo, o sistema não fez a conciliação de forma automática, como ocorreu com esses outros aqui, certo? Então, quais os motivos? Pode ser uma data que foi informada errada pelo usuário, pode ser o número de documento que foi baixado e informado errado pelo usuário, até o valor, que é mais incomum, vamos dizer assim, mas é possível também.
Nesse exemplo que a gente está dando aqui, ó, a gente tem um título de R$ 1.200 no extrato do banco e tem um de R$ 1.200 também na tesouraria, ok? Então, o que acontece? A gente percebe que a data é a mesma, o valor é o mesmo, porém a gente vê bem aqui que ocorreu a falha, vamos dizer assim. A gente percebe que o registro do documento que foi utilizado no banco, que foi registrado no banco, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, o usuário no sistema, ele registrou 1, 2, 4, 5, 6. Ou seja, o documento não é o mesmo. Desta forma, o sistema não fez a conciliação automaticamente. Logicamente, você pode estar importando essas remessas bancárias, né, de forma que automatize esse processo, ok? Mas continuando aqui, eu já sei que o título é o mesmo. O que eu posso fazer? Eu, como usuário, eu clico aqui, seleciono o título no extrato, ele já trouxe aqui, ó, um totalizador, um total de títulos marcados, ó, aqui no extrato, e eu digo que esse R$ 1.200 aqui no extrato, ele corresponde ao mesmo R$ 1.200 que foi registrado na tesouraria. Então, um menos o outro é igual a zero, a diferença é zero. A partir do momento que eu tenho a diferença zero, tá tudo ok, certo? Eu tenho a opção de vir aqui em conciliar. Pronto, a gente percebe que sumiu a pendência do extrato bancário e da tesouraria. A pendência que eu tinha sumiu, certo? Porém, ficou ainda uma pendência aqui em cima no extrato bancário, ou seja, esse dinheiro, esse recurso saiu de 3 mil, saiu da minha conta no dia 12 de maio, porém não existe a baixa dele no financeiro, na tesouraria. Então vamos ver o que aconteceu, ok? Vamos deixar aberta aqui essa tela aqui. Vamos lá no financeiro, certo? Vamos lá na tela de baixa de contas a pagar, que é o título de R$ 3.000, certo? Eu vou pesquisar aqui, 12 de maio de 2020, tudo que está vencendo nesse período, nesse dia, é o dia que eu estou conciliando, ok? Isso é uma rotina diária que o analista tem que estar fazendo. Eu vou ocultar a previsão porque eu não vou baixar um título de previsão, um título de ordem de compra, certo? Por exemplo, eu não vou baixar uma previsão de uma despesa com energia elétrica, por exemplo, eu tenho uma estimativa de gasto com energia elétrica até dezembro. Por mais que eu não conheça o valor da minha conta de energia mês a mês, mas eu tenho uma média, uma estimativa, né, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, do último ano. Eu consigo fazer uma média e fazer uma projeção dessa média até dezembro, por exemplo, e lançando como uma previsão. Por quê? Porque a gente precisa considerar essas previsões do nosso fluxo de caixa. A gente, responsável pelo financeiro, a gente não tem que se preocupar apenas com os títulos efetivos de contas a pagar, ou seja, com os títulos que representam um registro de um documento fiscal. As previsões também são importantes para a nossa análise, ok? Mas como a gente está procurando um título que está em aberto no sistema e que não foi baixado, então nós vamos ocultar a previsão e vamos pesquisar no dia 12. Clicar no OK. Então aqui a gente percebe que todos esses títulos aqui, ó, tiveram vencimento no dia 12. Porém, esses três estão baixados e esse de R$ 3.000, ele ainda está pendente, né? Então, ele está aqui pendente, olha, no extrato bancário. Então, a gente percebe por que ele está pendente, justamente porque ele está em aberto. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a baixa, vamos informar a conta do banco, débito e conta, e vamos formar o mesmo número do documento que está no extrato bancário. Vamos marcar a baixa e vamos clicar no OK. Fizemos a baixa, pessoal. A partir do momento que a gente retornar aqui agora e fizer e comandar a conciliação na tesouraria bancos, o que vai acontecer? Simplesmente a informação não consta mais nessa tela. Ou seja, o sistema agora identificou que o usuário fez uma ação, registrou a baixa no sistema e ele conciliou automaticamente. Se a gente voltar aqui para a tela do extrato bancário, né, e atualizar aqui, ok? O que aconteceu? A gente percebe que agora existem títulos que estão baixados e conciliados automaticamente, inclusive esse de R$ 3.000, ok?
e a gente percebe que tem um título aqui, um registro no extrato bancário que foi conciliado manualmente. Vocês lembram que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Ou seja, tinha um valor de R$ 1.200 que o número de documento que foi registrado na tesouraria, o usuário registrou errado. O que eu fiz? Eu disse que esse valor que estava no meu extrato, ele equivale ao valor que está na tesouraria. E por isso ele registrou como uma conciliação manual. Ok, pessoal? Então, a partir desse momento, eu consigo garantir que eu estou com o meu dia conciliado, certo? O próximo passo, né, do analista financeiro, o que a gente considera? Ele já fez a conciliação, então agora ele precisa gerar um relatório que a gente chama no sistema de boletim de caixa. Não é apenas a conta caixa, não é apenas, né, a conta do fundo fixo. Aqui o boletim de caixa, ele pode ser uma conta bancária, uma conta de aplicação, certo? Então o que acontece? A gente seleciona o modelo aqui, vamos pesquisar toda a movimentação do dia 12, né? E vamos pesquisar a conta do banco. Aqui você pode selecionar os bancos que você quer conferir no relatório. Vamos deixar a conta do Banco Ouro e vamos clicar no OK. O que acontece? O sistema puxou aqui, no meu Banco Ouro, toda a movimentação, né? E teve de entradas, saídas. Então, a gente percebe que aqui houve uma entrada de R$ 4.375 no dia 12 de maio. No dia 12, eu tinha um saldo anterior, ou seja, com data do dia 11, de R$ 7.709,66. Eu amanheci o dia 12 com esse dinheiro na minha conta, certo? Porque eu conciliei também no dia 11. Só que hoje entrou R$ 4.375, porém saiu R$ 7.350 referente a esses títulos. Ok? Então, o que acontece? Aqui é matemática mesmo, pessoal. O que eu tinha o dia anterior e que eu amanheci, adicionando o que eu recebi, subtraindo do que eu paguei, eu tenho que ter na minha conta, agora, após a conciliação, R$ 4.734,66. Então, eu puxo o extrato do banco, eu, analista financeiro, o assistente financeiro, puxo o extrato do banco e eu voltei exatamente esse valor lá. Eu batendo esse valor com o banco, agora eu preciso garantir de que ninguém vai mexer, né, no que eu fiz. Ninguém vai atrapalhar, vamos dizer assim, entre aspas, a atualização dos dados que eu fiz para o sistema. Então, para que eu possa garantir isso, eu vou fazer o bloqueio da conta bancária. Onde é que eu faço isso? Eu venho aqui no módulo empresarial, ok? Eu venho aqui em arquivo, bloqueio de contas de lançamentos. Nesta opção, eu venho adicionar a conta, né, o Banco Ouro e a data do dia 12 de maio, certo? Aqui eu estou dizendo para o sistema, olha, no dia 12 de maio eu não quero mais nenhuma baixa sendo efetuada nessa data. O que acontece? Desta forma, eu garanto que nenhum usuário, nenhum gestor vai conseguir fazer uma baixa de um título, né, e vai descaracterizar o que eu já havia feito anteriormente. Então, a gente vai evitar que ocorra falhas nesse sentido, certo? Feito isso, a gente concilia o nosso banco e ficamos atualizados com o nosso financeiro de acordo com o extrato bancário. Então, pessoal, agora a gente vai na prática, certo? Vamos ver agora o que é o simulador do fluxo de caixa. Antes da gente entrar no simulador do fluxo de caixa, a gente precisa entender o conceito da ferramenta gerencial fluxo de caixa. Então, a gente pode dizer que trata-se de uma ferramenta gerencial que vai possibilitar você conhecer as suas disponibilidades, ou seja, o que você tem de recurso dentro da empresa, né? Recurso financeiro, o que você tem no fundo fixo da empresa, né? O que você tem nas suas contas bancárias, o que você tem, por exemplo, de aplicação financeira, certo? Tudo isso
São recursos que a empresa tem disponível e que ela pode utilizar isso de alguma forma, né, para cumprir com seus compromissos, que seja. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial que vai me dizer quanto é que eu tenho de disponibilidade financeira, certo? Ela vai me dizer o que eu tenho de previsão de receita, né, durante os próximos meses, durante os próximos dias, certo? E onde o gestor ele vai com uma visão assim bem prudente, bem conservadora, ele precisa saber se o que eu tenho hoje, o que eu tenho para receber, né, levando em consideração que tudo isso vai dar certo, eu vou conseguir arcar com os meus compromissos assumidos anteriormente. Então, a ferramenta fluxo de caixa, ela te dá a possibilidade de você fazer essas projeções, certo? Então, resumidamente é isso. Eu tenho X, eu tenho uma previsão de receita que vai me dar Y. Eu vou conseguir arcar com Z, que seriam meus compromissos financeiros. Eu vou conseguir fazer investimentos lá em outubro, em novembro, em dezembro. Então a gente percebe que casa bem com esse período que a gente está vivendo, esse período de pandemia. A gente precisa mais do que nunca saber como é que a gente vai se comportar daqui para frente. Como é que a empresa vai sobreviver, né, nessa fase de pandemia, fase difícil para todas as empresas, e como é que ela vai sobreviver e alçar voos maiores depois que a gente retomar esse período de pandemia, ok? Então, pessoal, o relatório de fluxo de caixa, você pode acessar ele pelo menu, relatórios gerenciais fluxo de caixa, como você pode acessar aqui pelo atalho, fluxo de caixa também, ou melhor, às vezes o gestor, o analista, ele é uma ferramenta que é essencial para ele. Então ele quer ter ela de forma mais prática, um acesso mais rápido e mais prático para ele. Então você pode clicar e criar um atalho aqui na área de trabalho para ele, por exemplo. Então, a partir do momento que clicou aqui, ele já abre a base, o usuário seleciona a base de demonstração dele, por exemplo, a base do cliente, no meu caso é a base de demonstração. E aqui, pessoal, aqui é o simulador, onde a gente vai fazer umas brincadeirinhas, se é assim que a gente pode dizer. Brincadeira em que sentido, pessoal? Aqui eu vou botar o período inicial, que é hoje. A partir de hoje que eu quero fazer a minha simulação. É hoje que eu já passei de uma fase anterior, que foi a conciliação do banco. Eu já sei quanto é que eu tenho no meu banco. Então, é a partir de hoje que eu quero fazer essas projeções de fluxo de caixa. O sistema possibilita você a informar o tipo de totalização. Diário, semanal, decenal, quinzenal, mensal. Eu vou deixar uma totalização mensal, tá? Para ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais legal de se ver, de se visualizar. Porque se você começar a totalizar diariamente, vamos dizer assim, vai encher, vai poluir demais de informação na sua tela. Você pode ir fazendo uma coisa mais sintética e depois você vai abrindo, né? Acho melhor de você analisar dessa forma. E aqui tem um tipo de fluxo de caixa que você quer gerar. Você pode gerar ele de forma simplificada, você percebe que desabilita alguns campos aqui embaixo, e detalhado ele já habilita. Ok? Vamos ver as duas opções para a gente entender. Aqui eu tenho a opção de colocar todos os títulos, ou seja, o que está em aberto e o que eu já recebi e paguei. Uma sugestão minha, assim, eu, responsável pelo setor financeiro de uma empresa, eu iria gerar o fluxo de caixa apenas com os títulos que estão em aberto. O que me interessa é saber se o passado para mim está fechado, eu conciliei, meu banco está ok, eu preciso saber o daqui para frente, certo? Preciso saber se o que eu vou visualizar agora de informação, de o que eu tenho para receber, eu vou conseguir pagar o que eu tenho, né, assumido de compromisso, certo? Então, a minha análise, a minha sugestão é que vocês trabalhem com essa opção em aberto, mas nada impede de que você queira consultar um fluxo de caixa e que demonstre todos os títulos, inclusive que você pagou e recebeu. Mas, reforçando, a análise de projeção para o futuro, a gente tem que ver com o que está em aberto. Ok? Então vamos lá, vamos trabalhar com o que está em aberto.
Aqui eu tenho a opção de ocultar as comissões, você pode pagar comissão para vendedor, para representante, eu vou dizer tudo aqui que tiver para aparecer. Você deixa isso aqui marcado, módulos conta receber, contas a pagar e tesouraria, ou seja, para demonstrar tudo no meu fluxo, que é importante. E aqui eu tenho a opção de demonstrar os títulos previstos, ou só os efetivos, ou todos. Mais uma vez, é importante, neste caso aqui, como eu comentei lá atrás, a gente deixar tanto os previstos quanto os efetivos. Por quê? Porque o gestor financeiro ele precisa se preocupar com o que ele tem de previsões de despesa na rua. Por exemplo, uma ordem de compra com um fornecedor, eu já negociei com ele, eu já assumi um compromisso financeiro com ele, eu já autorizei uma ordem de compra e já emiti essa ordem de compra para o fornecedor. Então, eu estou só aguardando a nota fiscal chegar com a mercadoria, com o material, com o serviço na minha empresa para que eu possa assumir um compromisso efetivo com ele. Porém, se eu já assumir um compromisso de compra, provavelmente eu vou ter que pagar ele. A não ser que dê algo errado durante a execução do serviço ou a entrega do material. Mas a gente pode sim considerar o estilo de previsão. Ok? Vamos deixar marcado todos aqui e a gente vai ver. Do jeito que está aqui, pessoal, eu vou clicar no OK, tá? E eu vou mandar simular. Vamos lá. Então a gente percebe aqui de cara que é uma visão bem simplificada, que foi o que a gente selecionou, para a gente chegar na visão detalhada. Ok? O que a gente percebe, pessoal? Aqui o fluxo de caixa está me dizendo o que eu tenho disponível hoje. Eu tenho 39.454. Eu tenho de quê? Eu tenho de caixa, 1.250. Eu tenho de depósitos bancários nessas contas, ok? Essas quantias. Eu tenho de aplicações financeiras e que está me totalizando 39 mil. Isso aqui é o que eu tenho hoje, dia 12 de maio. Ok, pessoal? Então, o que o sistema está dizendo para a gente? Olha, no mês de maio, quando finalizar, se o que você tem previsto para receber der certo, se o que você tem previsto e efetivo para pagar também der certo, você vai finalizar o mês negativo com 31 mil reais. Isso ninguém quer, certo? E para piorar a situação, nessa análise que nós estamos fazendo, em junho, eu não tenho mais nada, de junho até dezembro eu não tenho mais nada para receber. Pessoal, isso aqui é uma base de demonstração, ok? É só para a gente simular e entender a questão do fluxo. Então, veja bem que a minha situação só piora de julho para lá. Ou seja, durante essa pandemia, os novos negócios pararam, infelizmente. Então, eu tenho que me reinventar. Então, eu tenho que me reinventar, eu tenho que dar o jeito de vender, eu tenho que dar o jeito da minha equipe se movimentar para todo mundo vender. Eu não posso ser vendedor apenas da equipe comercial, certo? Porque senão o negócio desanda. Ok? Então, o que acontece? Levando em consideração que o que eu tenho para receber, eu vou receber, por quê? Eu tenho que ter essa visão conservadora, mas realista no sentido de que eu negociei bem, eu fiz a entrega do meu serviço, eu fiz a entrega do material, então eu não tenho por que não receber. O cliente não tem por que não me pagar. Então, se eu tenho essa garantia, essa segurança de que eu agi bem, desde a fase de proposta até o fechamento da proposta e a entrega do serviço ou do material, eu posso garantir do que meu cliente vai me pagar. E levando em consideração também do que eu tenho para pagar, será que eu vou conseguir arcar no final do mês pela projeção aqui? Não. Certo, e como é que eu visualizo quem são esses títulos? A gente está numa visão simplificada que a gente escolheu. Mas eu posso clicar no botão direito aqui, ó, e mandar detalhar. A partir do momento que eu detalho, eu tenho quais são cada título daqui, certo? Eu tenho um a receber aqui, tá aqui, ó, certo? E o resto a pagar, ok? Isso aqui você pode clicar em imprimir, pessoal, só um parênteses, qualquer relatório do sistema, você pode mandar para o Excel também, qualquer relatório do sistema, certo? Continuando para a gente focar no fluxo de caixa. Então, isso aqui é a visão simplificada, pessoal. Agora vamos para a visão detalhada. Olha que interessante. Eu vou mudar aqui de simplificado para detalhado. Olha o que vai acontecer. Eu vou mandar só simular.
Percebam que já veio mais informações na tela, certo? Vou diminuir um pouquinho a letra aqui. Então, a gente percebe que as informações são as mesmas a nível de valores, porém, mas eu tenho agora o detalhamento dos meus títulos. E olha que interessante, pessoal. Eu tenho um link aqui, ó, que me leva lá para a origem do título. Então, eu quero saber esse título bem aqui de receber. Posso clicar aqui, ó, e ele me levou lá na tela de lançamento de conta a receber, ou seja, ele rastreou o título. E se eu clicar aqui, ele me leva lá na origem do lançamento no comercial. Isso é só um detalhe, ok? Então você consegue rastrear os títulos pelo fluxo de caixa. Como eu comentei, existem os títulos de previsão que eu incluí na minha projeção. Certo? Então está aqui, ó, esses que estão por cinza são títulos de previsão de contas a pagar, porque eles estão na coluna a pagar. Certo? Então, pessoal, vamos lá. A gente sabe que hoje a gente está com 39 mil, mas chegar no final do mês, se tudo isso aqui der certo, eu vou estar negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negociar com os meus fornecedores. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que tem título de imposto, COFINS e PIS. A gente sabe que tem uma portaria do governo aí que postergou esses títulos. Então, o vencimento original deles, da competência de abril, seria para 25 de maio. Então, tem uma opção aqui em cima de ocorrências, consulta de ocorrências. Quando eu clico aqui, ó, tem um registro que eu fiz chamado conforme portaria 139/2020, editada pela Ministério da Economia, estaremos prorrogando o pagamento para 20 de 10 de 2020. Ótimo, eu vou me beneficiar dessa medida. Certo? Como é que eu faço então? Eu vou clicar bem aqui, botão direito, ó, mudar vencimento. E eu vou mudar o vencimento para o dia 25 de outubro. Ele disse que coincidiu com o final de semana e que ele vai postergar. Ok? Ele pergunta, né, se eu desejo confirmar o sim. E eu vou fazer a mesma coisa com o PIS, ó. 25/10. Aqui, ó. Então, esses dois impostos que estavam aqui com vencimento em maio, eles vieram parar em outubro, pessoal. E automaticamente o meu título, o meu total a pagar do mês, ele diminuiu. Só que ainda não é suficiente. Opa, então peraí, eu tenho 4 títulos do mesmo fornecedor vencendo no mesmo dia. Não, peraí, eu vou negociar. Senhor Krug Lopes Limitada, meu amigo, nós estamos passando um período difícil, espero que você me entenda. Você tem condições de postergar esse título para mim? Tem sim. Vamos lá, nós somos parceiros, nós estamos juntos. Então vamos lá. Então posterga para mim, vai. Ele vai mudar vencimento e aqui eu vou selecionar o vencimento pro dia, lá para outubro, dia 10 de outubro. Pronto. Ele disse que coincidiu com o final de semana e eu desejo continuar. Ok. Perceba, pessoal, que ele saiu daqui de maio e ele veio parar em outubro, ó, junto com os impostos. Só que ainda assim não está dando. No final do mês eu vou estar negativo ainda. Pessoal, tem um título aqui de 50 mil reais, que é da Companhia Nacional de Seguros. O que é isso? Eu quero saber detalhes. Eu posso clicar bem aqui em cima, ó. Eu vou lá na tela de baixo de contas a pagar. Eu posso ir na tela de lançamentos. Por quê? Porque aqui na tela de lançamento eu tenho uma informação do histórico. Aqui ele diz que é uma despesa referente ao seguro dos colaboradores. Eu tenho uma despesa que eu classifiquei como seguro dos meus empregados. Então, infelizmente, eu não vou conseguir pagar o seguro dele esse mês. Ou então, a minha seguradora ela vai entender o momento, né, que o país está vivendo e vai postergar esse seguro para mim. Então, ela também emitiu uma nota, mandou um e-mail para mim, e aí eu venho aqui mudar vencimento, opa, ela me deu um prazo para me pagar até o dia 15 de outubro também. Olha só, pessoal, o que aconteceu. Esses 5 títulos que estavam em maio, eu mandei para outubro. O que aconteceu? Eu fiquei com dinheiro restando no final do mês. É isso que toda empresa quer. Quer dinheiro no final do mês sobrando. E, na verdade, a gente só postergou o vencimento. Ok? Então, o que acontece, pessoal? Aqui nesse momento, o que eu posso fazer mais? Eu posso clicar com o botão direito. Eu posso chegar e dizer assim, olha,
eu tenho, nesse período, não consigo, minha equipe não consegue trabalhar na empresa, eu não posso trabalhar. É, eu preciso arrumar um jeito da minha equipe trabalhar home office. Então, eu vou negociar com o fornecedor para que ele monte uma estrutura para mim trabalhar com o meu sistema em nuvem. Ok? Então, vamos lá, vamos incluir uma previsão aqui de despesa com urgência, um contas a pagar, ó, com vencimento para dia 28 de maio. Tá? O cedente é o fornecedor. Vamos lá. Vamos escolher a CSA Consultoria. Eu lembrei da CSA, que a CSA é empresa parceira e ela está sempre nos apoiando. Então, eu vou negociar com a CSA um serviço em nuvem, tá? E eu vou pagar para a CSA, vamos lá, para minha equipe acessar o sistema de casa, vou pagar R$ 2.000, vou contratar um serviço de nuvem, onde eu não vou me preocupar com licença de uso, com backup, com antivírus, com restore de backup, ou seja, eu vou ficar tranquilo pagando R$ 2.000 por mês. Então, eu vou negociar esse valor com a CSA e vamos ver se eu consigo suportar no final do mês. Então, eu incluí o título de previsão e eu vou clicar no OK. O que aconteceu, pessoal? Eu incluí um título de previsão com vencimento em 28 de maio e a gente percebe que ainda assim eu consegui ficar com 37 mil no final do mês de maio. Certo? Então, pessoal, a gente consegue simular vários cenários. E o que é mais interessante? Eu não precisei ir lá na tela de lançamento para me fazer esses ajustes de vencimento, de inclusão de título, manualmente lá. Pelo fluxo, eu consegui fazer tudo. Ok? E a partir do momento que eu fechar aqui, ó, ele está me dando fazendo um questionamento. Deseja gravar as alterações de investimento efetuadas? Eu vou dizer sim. Deseja gravar os títulos de previsão incluídos? Também sim. Qual é o título de previsão? É esse aqui, ó. É esse da CSA que eu acabei de incluir. Então, a partir do momento que eu fiz isso, pessoal, o sistema automaticamente gravou para mim, ó, o título de previsão lá no contas a pagar. Ok? Então, pessoal, o fluxo de caixa é bem interessante porque você consegue fazer várias visões. Então, vamos lá. Aqui tem a opção, ó, de você ocultar transferências. Ou seja, por que ocultar? Ora, se eu transferir da minha conta do Banco do Brasil para a minha conta do Itaú, eu simplesmente tirei de um bolso e botei no outro. Eu não tive saída de recurso. Então não me interessa isso no meu fluxo. Eu não quero que saia essa movimentação no meu fluxo de caixa porque não saiu o recurso da minha empresa. Então eu oculto, eu não quero que saia essa informação. Eu tenho, por exemplo, a opção aqui, ó, de incluir títulos em aberto ou títulos a pagar em aberto antes do período inicial informado. O que é isso? Meu período inicial é 12 de maio, que é hoje. Mas eu posso ter título em aberto no passado. Digamos que é um título que eu já coloquei como perda, mas se eu quero incluir, que eu vou voltar a negociar com o meu cliente, enfim. Se eu marcar isso aqui, vocês vão perceber o tanto de registro que vai aparecer a mais. Olha só. Olha só o tanto de registro que apareceu a mais. Por quê? Isso aqui tudo, pessoal, olha o vencimento aqui, 2007, que é uma base de demonstração. Tá? Por isso que eu preparei uma demonstração a partir de 2020. Então, por isso que eu não marquei aquela opção. Tá? Mas a gente percebe aqui, ó, que desmarcando, a gente volta à nossa realidade e volta ao que interessa. É daqui, hoje, para frente. Essa que é a nossa realidade. É isso que a gente tem que se preocupar. O passado passou e está tudo conciliado. Ok? Então, vamos lá. O que mais? Tem uma opção aqui, ó, de adicionar float virtual ao vencimento dos títulos, né, a receber. Então, o que é isso? A gente sabe que os bancos, eles trabalham com esse tipo de operação, onde eles recebem o valor do boleto de cobrança, né, dos nossos clientes, eles recebem. O que eles fazem com esse valor? Eles retêm por alguns dias. A gente costuma, quem trabalha com essa área financeira, costuma ouvir essa expressão, né? D+1, D+2, ou seja, quer dizer o quê? Esse recurso, esse dinheiro,
vai estar disponível na minha conta em D+1, ou seja, daqui a um dia, D+2, daqui a 2 dias, certo? Então, o que acontece, pessoal? Olha só, um exemplo. Aqui, o nosso conta a receber, ó, está com data de dia 19 de maio. Então, eu posso chegar e dizer aqui, ó, eu vou botar em D+2, porque meu banco só me libera 2 dias depois. Então, eu quero, para me considerar no fluxo, em D+2, vamos lá. Que na verdade já estava 1, eu vou botar em 2. Tá? O que acontece, ó, dia 20, desculpa, dia 20, por quê? Porque o vencimento original dele era 18, ele já estava em D+1, ele estava aqui D+1, eu botei D+2, ele jogou 19 para 20. Ok, pessoal? Então, existem boas práticas no financeiro e que a gente tem que ser mais conservador com os nossos contas a receber, né? E ser mais realista para os nossos contas a pagar. Em que sentido? O nosso conta a receber, a gente tem que se preparar, não é que a gente queira isso, mas digamos que a gente não receba. Então a gente tem que se precaver e ser conservador, no sentido de que se não der certo, opa, eu considerei isso no meu fluxo e eu vou ter uma folgazinha no final do mês. E o contas a pagar no país que a gente vive, normalmente a gente tem que pagar. Tem que pagar imposto, a gente tem que pagar salário. Então a gente tem várias opções aqui, ó. A gente tem a opção, por exemplo, de que mais? Opa, fechei sem querer. Então a gente tem a opção aqui, por exemplo, ó, de exibir vencimento original. Ou seja, o que é isso aqui? O sistema que tem o vencimento original do título dele, se cair no final de semana ou no feriado, ele posterga o vencimento efetivo, vamos dizer assim. Tá? Então você consegue exibir a coluna de histórico. Vamos lá, vamos clicar aqui, ó. Vamos lá. Vocês percebem, ó, que essa coluna aqui, ó, eu incluí agora. Isso aqui é o histórico do lançamento, é a descrição do lançamento. Ó, COFINS, PIS, seguros, entendeu? Vocês conseguem fazer esse tipo de modificação. Ok, pessoal? Pessoal, o fluxo de caixa, certo? É isso. A ferramenta é essa. Ou seja, o simulador é para você simular, fazer projeções de vários cenários, onde você vai ter a sua disponibilidade financeira em um determinado dia e que esse dia seja feito de forma diária, né, pelo analista, pelo assistente financeiro, pelo próprio gestor financeiro, e é onde ele vai abrir uma ferramenta dessa diariamente e vai ter aí, o que ele tem, o que ele pode entrar de recurso, o que ele pode sair de recurso, e se no final do mês ele vai ter condições de arcar com os compromissos que ele assumiu. Então a gente percebe que aqui em maio ele vai ter 39 mil, em junho já vai estar com 14, em julho ó, já vai estar com 894, e quando chegar bem em agosto, pai, do jeito que está bem aqui, se não entrar mais nenhum recurso, nenhuma receita, e se só aumentar a despesa, a tendência daqui para cá, ó, o negócio desandar. Então, pessoal, é isso, ok? Eu agradeço, eu deixo aqui na tela os nossos contatos, o meu contato, para que vocês possam estar solicitando o apoio do suporte técnico, caso necessário, para esclarecimento de dúvidas, ok? Tem um próprio registro no Connect da WK, né, que é o nosso sistema de gerenciamento de chamado, em parceria com a WK, tá? Que a gente já implantou e os nossos clientes já estão usando. Quem não está usando ainda, por favor, vamos reforçar, vamos registrar os chamados pelo Connect, é uma ferramenta que ajuda a melhorar o gerenciamento desses chamados de nossa parte, da parte de vocês também, ok? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.